abençoe. Graças a Deus, igreja, amém? Calma que eu estou tremendo um pouquinho aqui, não vou conseguir ler direito aqui. Bom, eu vou ler aqui o livro de Daniel 3, versículo 1 ao 6. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias, para que viesse a dedicação da estátua que ele fizera levantar. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias, para a dedicação da estátua que o rei Nabucodonosor fizera levantar. E estavam todos em pé diante a imagem. E o pregoeiro clamou em alta voz: ordena-se a vós, aos povos, nações e gente de todas as línguas. Logo que ouvides o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, prostrar-vos-eis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro de uma fornalha de fogo ardente. Amém? Vamos orar? Senhor, que o Senhor possa usar a minha vida aqui, Senhor. Que o Senhor possa abençoar as pessoas que estão aqui hoje na sua casa, Pai. Que as palavras caiam da minha boca aqui, Senhor. Que possa tocar no coração de cada pessoa que está aqui na sua casa, Deus. Que o Senhor possa abençoar todos aqui, Pai. Amém. Bom, vocês vão falar, não, nos 12 dias já falaram de Daniel, mas aqui é diferente. Eu vou explicar um pouquinho o que meu amigo Fernando fez sobre Daniel. Foi no mês de maio, isso. Eu vou dar uma recapitulada só. Daniel e mais 3 rapazes foram tirados de suas terras e foram levados para a Babilônia. Chegando lá, o rei Nabucodonosor trocou o nome deles. Daniel se chamava Beltassar, Ananias de Sadraque e Misael de Mesaque, Azarias de Abidnego. O rei Nabucodonosor, ele teve um sonho, só que ele não se lembrava do sonho. Então ele pediu para chamar o pessoal para tentar adivinhar o sonho dele, mas ninguém conseguiu adivinhar. Então ele falou que ia matar todo mundo. Então como posso falar? O pessoal que trabalhava para o rei começou a ir de casa em casa, chamando todo mundo, falando que o rei ia matar todo mundo, ia passar a régua lá. Aí chamaram Daniel falou, não, calma aí, não mata todo mundo não, que eu vou lá adivinhar esse sonho. Daniel entrou, orou junto com seus amigos, e Deus ali na oração revelou o sonho para ele. Daniel foi lá, revelou o sonho para o rei Sadraque, e com isso Daniel e seus amigos foram exaltados lá no reino da Babilônia. Com isso, passado de um tempo, o rei Nabucodonosor, ele mandou construir uma estátua. E com essa estátua, como está falando no texto, ele falou que toda vez que tocasse algum tipo de som ou música, era para todo mundo se prostrar, dobrar os seus joelhos e adorar a estátua. Só que entre essas pessoas, 3 camaradas não falaram que não ia dobrar o joelho, que era Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles, como da primeira vez, como Daniel não quis comer da comida do rei, mais uma vez esses caras se recusaram. Não, eu não vou fazer parte dessa patotinha aí não. E não vão dobrar o joelho. Certo dia, deixa eu só dar uma recapitulada aqui. Certo. Agora vamos em Daniel 3:12. Então, certo dia, a trombeta tocou e os rapazes não dobraram o joelho no meio da multidão. Teve uma galerinha que viu que não dobraram o joelho e foram correndo para o rei fazer fofoquinha, avisar que tinha
3 camaradas lá que estavam de pé que não ia dobrar o joelho não. O rei mandou chamar eles. E lá a galera falou: há um homem judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, as rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses, não serve nem adoraram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, na sua ira e fúria, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Logo estes homens foram trazidos perante o rei. Falou Nabucodonosor, eles disse: é verdade a Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorarais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vós prostrares e adorares a estátua que fiz, bom é. Mas, se não adorares, sereis lançados, na mesma hora, dentro de uma fornalha de fogo ardente. E quem é esses deuses, que vós poderá livrar das minhas mãos? Bom, até essa parte eu que queria passar para vocês. Que esses rapazes, eles estavam lá na terra deles, tranquilo, vivendo a vidinha deles. Só que esse rei, ele pegou esse pessoal e levou para a Babilônia. Lá eles começaram a passar muitas provas, teve muitos acontecimentos lá. Então o que eu queria passar? Que Deus, muitas vezes, Ele pode pegar vocês e colocar em lugares que vocês não acreditariam que estariam lá. Que pessoas que não são crentes, pessoas que nunca ouviram falar de Deus, você vai estar lá, naquele lugar. Mas você vai ter que mostrar para essas pessoas o que é Deus na vida de vocês. Vocês vão ter que mostrar para eles quem é Deus, o Deus que você serve. Vocês não podem se contaminar com eles, vocês têm que ser diferente. Vocês têm que mostrar o que Deus tem feito de maravilhoso na vida de vocês. A cada dia que passa, você pode conquistar de um em um, pode conquistar 3 de uma vez. Mas aos pouquinhos, é um trabalho de formiguinha. Você vai cultivando, que aos pouquinhos vocês conseguem contaminar todo mundo com a presença de Deus naquele lugar. Agora, Daniel 3:24. Aqui nessa parte eu vou mostrar para vocês o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles foram lançados dentro da fornalha, porque eles não quiseram dobrar os joelhos para adorar a estátua, porque eles só adoram o Deus deles, que é nosso Deus. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Lá eles já estavam dentro da fornalha ardente, já foi jogado. A fornalha era tão quente que os guardas que jogaram ele dentro da fornalha morreram queimados. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus conselheiros: não lançamos só dentro do fogo 3 homens atados? Responderam ao rei: é verdade, rei. E agora vem a coisa mais maravilhosa. Disse ele: eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nenhum dano sofreram. E o aspecto do 4º homem é semelhante a um filho dos deuses. Olha só que maravilha. Deus pode te colocar lá naquele lugar, pessoal. Mas nunca esqueça de uma coisa: Ele vai estar junto com você lá. Pode vir momentos difíceis, mas Deus vai estar lá junto com vocês. Aleluia. Por muitas vezes você vai estar lá ajudando pessoas, vai estar falando de Deus, e pode aparecer uma pessoa querendo te acusar. Fala: não, poxa, mas você estava há muito tempo atrás, estava aí na bebida, estava jogando tudo pro alto. Pessoas vão aparecer para acusar vocês, só que não se esqueça de uma coisa: Deus vai estar com vocês lá. Você não será envergonhado. Agora eu vou ler aqui para vocês em Daniel 6, 21, 22 e 23. É mais uma prova que Deus usou a vida de Daniel aqui. Aqui é sobre o rei Dário, que passado muito tempo, Nabucodonosor morreu, aí foi os persas que dominaram a Babilônia, né? E então foi o rei Dário que estava dominando a Babilônia. E com isso, o pessoal não gostava de Daniel lá. O pessoal queria ver Daniel morto de qualquer jeito. Então eles fizeram um decreto lá para poder pegar Daniel. Fizeram um decreto que o rei Dário assinou um decreto
que durante 30 dias ninguém poderia fazer nenhum tipo de oração, pedido para qualquer Deus ou homem, apenas para o rei. Mesmo assim, Daniel fazia as suas orações 3 vezes ao dia, olhando numa janela que tinha em direção a Israel. E com isso, passando 3 pessoas, viram que Daniel estava orando e foi correndo para o rei falar para ele que Daniel estava fazendo um pedido para os deuses. O rei mandou chamar Daniel, então Daniel falou... O rei mandou chamar Daniel, e qual que era o castigo para quem fosse pego orando? Que ia ser jogado na cova dos leões. E com isso o rei chamou Daniel, só que o rei Dário, ele gostava muito de Daniel. Mas ele perguntou para Daniel, Daniel, você estava orando mesmo? Daniel tentou se explicar, mas aí a galerinha do mal lá que estava perto do rei falou, não, ele estava orando, então vai ter que cumprir o castigo. Então o rei falou, você vai ser colocado na cova dos leões, e quando amanhecer o dia... vou retirar a pedra e se você estiver vivo, você está livre. E com isso foi passado o tempo. Deixa eu só ver. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui que baguncei tudo minhas anotações. Aqui já é quando amanhece já, né? Bom, o que acontece, pessoal? Daniel foi colocado na cova. E lá na cova, Deus mandou mais um anjo para proteger Daniel, como mandou lá na fornalha. O anjo ficou de frente com o leão, com a espada na mão, não deixou o leão atacar Daniel. Daniel, ele foi protegido pelo anjo do Senhor lá. Então a gente vê que Deus, mais uma vez, mandou o seu anjo para proteger. Então vocês não precisam se preocupar, porque toda vez que aparecer alguma provação para vocês, Deus vai mandar um anjo dele para poder ajudar vocês lá. Deus sempre vai estar contigo naquele lugar. E amanhecendo o dia... Coloca isso. Amanhecendo o dia... Então o rei foi lá, abriu a porta, gritou, Daniel! Então Daniel falou ao rei, rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também diante de ti. As rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou, e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e não se achou nele lesão alguma, porque ele havia confiado em seu Deus. E o rei deu ordem, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles. Aí você pode falar para mim, poxa, mas o leão não estava com fome quando Daniel estava lá. Aí aqui tem a prova, ó. O pessoal nem chegou no fundo da cova, o leão já devorou todo mundo já. E lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos. Olha aí, ó, a galera está sendo toda contaminada agora pelo Deus de Daniel. Ó. Escreveu a todos os povos, nações e línguas que moraram em toda a terra. Paz vos seja multiplicada. Com isso faço um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. E o seu reino nunca será destruído. O seu domínio durará até o fim. Foi pela atitude de Daniel que a galera foi toda contaminada pelo Deus dele. Ele não precisou falar para ninguém sobre o Deus dele. Ele estava apenas fazendo a oraçãozinha dele. Deus colocou ele numa situação, ele confiou no Deus dele, acreditou que Deus ia livrar ele de lá, Deus livrou, e olha aí, a galera toda agora está adorando o Deus de Daniel. Eu queria ver aqui só, também... Coloca para mim de novo Daniel 3, 28. Aqui também o rei Nabucodonosor, ele falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, o qual enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Quem confiarem nele
e frustraram a ordem do rei, escolhendo antes entregar os seus corpos, do que servir ou adorar a Deus algum, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, olha, mais uma vez, aqui é com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que todo povo, nação e língua que proferir blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar desta maneira. Aí, galera, não existe outro Deus, apenas o nosso Deus que pode livrar a gente. Bom, a minha palavra é bem rapidinha. Eu acho que é isso, galera.